Saudações a todos e todas, espero que estejam todos bem. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um filme que assisti recentemente, chamado Jaboatão, O Homem e o Mar, dirigido por Alan Jerônimo e lançado no dia 20 de dezembro de 2025, no Cinema São Luís, de forma gratuita. Esse filme, como vocês podem ver no título, eu não gostei, né? Mas eu vou explicar os motivos pelo qual eu não gostei e por que é relevante deixar isso claro nesse canal. Em primeiro lugar, é bom enfatizar também que eu estava com muitas expectativas a respeito desse filme, tanto que eu chamei vários amigos e vários camaradas para assistir, porque eu realmente queria valorizar o cinema pernambucano, o cinema produzido em Jaboatão dos Guararapes, que é a cidade onde eu moro desde sempre. E, assim, estava bastante empolgado, mesmo que não fosse gratuita o ingresso, ainda assim eu teria pago sem problema nenhum. Eu queria realmente apostar nesse filme, mas infelizmente, e não só para mim, ele foi bastante decepcionante. Antes de falar dos aspectos políticos e ideológicos que de fato fizeram com que o filme fosse problemático na minha visão, vamos falar um pouco do que se trata, né? O filme ele se passa em Jaboatão de Guararapes, como havia dito antes, mais especificamente no bairro de Barra de Jangada, famoso pelas suas praias e tudo mais, por ser da zona litorânea do município, e vai tratar sobre a vida e a luta de uma comunidade pescadora que está sendo ameaçada pela especulação imobiliária. O núcleo principal do filme é de um personagem que passou por um trauma e, portanto, ele não consegue mais falar, e a sua mãe adotiva. E, claro, o vilão, né, que é o grande senhor, dono de uma empresa, de um aglomerado de empresas que vai comprar a região litorânea, que é a moradia desses pescadores, para a construção de resorts e de condomínios. Basicamente esse é o enredo principal e as querelas envolvendo a luta para a manutenção da vivência dessas pessoas naquela região. Isso é o mote principal do filme, ok, sem problema. Esse princípio é um princípio interessante, politicamente falando. Nós nos alinhamos a toda a luta pela manutenção das comunidades tradicionais contra as perspectivas privatistas, então privatização das praias, privatização das florestas, privatização dos mangues, destruição desses biomas, destruição desses modos de vida, nos colocamos completamente contrários. E isso o filme também acertou, né? Das poucas coisas que o filme acertou, essa foi uma das coisas que eu já sabia que ele ia tratar de maneira ideologicamente positiva na minha visão. A grande questão é que, entrando nos pontos negativos, é que a escolha de atores, por mais que boa parte desses atores sejam pessoas que de fato faziam parte daquela luta, não foi muito boa no que tange à atuação. Né? Óbvio, nem todos são atores profissionais, né? Alguns são pessoas chamadas para falar das suas experiências e fazer uma atuação mínima ali. Só que, na minha visão, o diretor poderia direcionar melhor o trabalho dessas pessoas, porque a atuação, em alguns momentos, chega no cúmulo do ridículo. Né? Às vezes fica risível a forma antinatural que alguns temas são tratados no cotidiano daquelas pessoas. Na minha visão, algumas falas não eram nem um pouco orgânicas. Elas eram tão artificiais, tão mal feitas, na minha visão, que acabavam com uma seriedade. E olha que eu não sou famoso entre os meus amigos por ser um grande crítico de cinema, uma pessoa que analisa a atuação, analisa a expressão dos personagens. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas até eu consegui perceber esse tipo de questão. E na minha visão também, os personagens, muitos deles são bastante estereotipados, especialmente o vilão, né, que protagoniza várias cenas bem estranhas, risadas maléficas, como se houvesse uma espécie de mal intrínseco naquele personagem, sendo que é importante a gente deixar muito claro, isso é um dos pontos a serem criticados no sentido político, que as pessoas que protagonizam esses momentos de privatização, desapropriação, elas não são pessoas ruins, elas são pessoas comandadas pelo capital, são pessoas que são submetidas a interesses contrários aos nossos. Elas não são más em si. São pessoas que, de fato, cumprem um papel maléfico na nossa vida, um papel terrível, um papel destruidor, mas não quer dizer que haja o diabo no coração dessas pessoas que os forcem a fazer esse tipo de coisa. Não. É apenas uma visão de mundo, é apenas uma perspectiva ideológica da classe dominante, da classe burguesa. Mostrar o cidadão lá, da família Assi, né, como é o nome, como alguém mal, cruel em si, vilaniza um personagem que não precisava ser vilanizado daquela forma. Ele pode ser vilanizado e transformado num inimigo, isso é fato, ok. Agora, transformado numa espécie de vilão caricato de um filme da Disney, aí eu acho que passou de um certo limite. E entrando mais nessa questão da problemática, né?
O filme ele foca muito na crença dos personagens. Então eles são muito cristãos, eles sempre submetem a sua luta à vontade de Deus. Apesar de que naquela família, né, mãe adotiva, filho com dificuldades na fala, tem uma filha também que esta, que é uma jovem adulta, né, estudante universitária, ela vai tentar meios jurídicos para manter aquela localidade como posse comunal da sua família e dos trabalhadores da região litorânea, né? Só que esse ponto da luta jurídica dela, buscando advogados, indo em fóruns e tudo mais, é deixado em segundo plano. Não mostra, a conclusão do filme, spoiler, né? Não mostra que essa luta teve qualquer sucesso. No máximo mostra que ela estava se encaminhando para uma boa direção. Mas não foi essa luta que fez com que o filme fosse concluído. O filme não foca também na questão da organização popular. No máximo mostra aquela comunidade como extremamente prejudicada e nos faz ter pena, né? É uma questão de coitadismo mesmo. Então a senhora fica falando para confiar em Deus, o senhor com dificuldades de palavreado, né? Uma pessoa com deficiência na questão da fala, ele também é mostrado como se fosse uma espécie de coitado, alguém passivo, que basicamente estava dando a outra face, enquanto o cruel vilão chegava para xingar, para ameaçar e tudo mais. E na conclusão, o terrível vilão, ele não é derrotado pela organização popular armada, pela organização popular em protesto, ocupando as ruas, ou pela ação jurídica da personagem que é filha daquele que tem uma deficiência não, um trauma, né, específico, não é uma deficiência, é um trauma. Enfim, não é assim que o filme se conclui. O filme ele é concluído basicamente com uma espécie de mal consumindo o vilão, né? O vilão ele é consumido pelo próprio estilo de vida. Então ele bebia muito, ele fumava muito. Era como se o ódio dele aumentasse os problemas físicos que ele tinha. Então ele literalmente morreu na praia antes de conseguir pessoalmente matar aqueles que ele queria eliminar e tirar do seu caminho, né? E o problema é esse. O problema é que o filme ele quase que trata a luta popular como se fosse uma espécie de providência. Né? O resultado da luta é uma providência. Então, não precisa se preocupar muito com organização, não precisa se preocupar muito com resistência. Até os meios jurídicos podem ficar em segundo plano, porque o que importa é ter um senso de fé, um senso de comunidade e de crença que certas coisas vão se organizar para que tudo dê certo. Obviamente que você pode dizer, mas Adelmo, ele estava apenas exprimindo a mentalidade daquelas pessoas que estavam vivendo naquela região. Elas têm essa característica mesmo de pensar as coisas do ponto de vista da crença. Mas vamos tomar cuidado com isso. Quando você faz um filme, quando você faz uma obra de arte qualquer, você está tomando uma posição. Você não está meramente expondo a realidade. Porque da mesma forma que ele poderia escolher, ele escolheu uma comunidade que lidava com a luta dessa forma, ele poderia escolher uma comunidade pesqueira também, que lidava com a luta de outra maneira. Que lidava com a luta com organização, com um sindicato, com um movimento social, com um partido, se associando com várias organizações pelo estado de Pernambuco e por aí vai. Então foi uma escolha dele, como é uma escolha de qualquer diretor para tratar sobre qualquer tema que seja. Isso tem que ser colocado. E a conclusão do filme é essa. O filme não quer te dizer que a forma de combater isso é com luta política. Não. É com fé. Principalmente com fé. E não tem problema a fé. A fé em si não é um problema. Eu sou uma pessoa que não tem religião. Mas eu não desprezo o papel mobilizador da fé. Eu não desprezo. Uma das experiências mais extraordinárias que aconteceram na história do Brasil foi o Arraial de Canudos, cuja liderança era de um chamado fanático religioso. Mas chamá-lo de fanático religioso tira o seu papel enquanto liderança política na resistência contra a seca e a opressão dos coronéis na Bahia, no sertão do Nordeste. O Arraial de Canudos sobreviveu a 3 incursões militares antes de ser derrotado. Era uma comunidade que provia alimento e moradia para aqueles milhares que viviam sobre seus limites. E era uma experiência bastante religiosa. Eu não desprezo isso. Só que o filme não mostra isso. Jaboatão, o homem e o mar não tem essa conclusão. E por isso, na minha visão, ele é problemático. É isso. Deixo aí o espaço aberto para críticas à minha análise. É isso. Eu construí essa análise conversando com aqueles que foram assistir junto comigo, particularmente aí meu irmão, o camarada Sávio, o meu amigo Major. Enfim, né, pessoas que têm um pensamento crítico, né, que têm uma avaliação também negativa a respeito do filme. E vamos embora. Espero que vocês tenham gostado.